Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos à nossa casa. Que Jesus esteja conosco, com paz em nossos corações. Nós estamos iniciando a nossa reunião dessa noite. Vamos convidar o Hélio Zaparoli para ler a mensagem e fazer a nossa prece inicial. Boa noite, meus irmãos. Todos bem? Que a paz do nosso Divino Mestre se faça em nossos corações. Vamos nos preparar para ouvirmos a mensagem recebida aqui na casa. Amados de minha alma, paz seja convosco. Fazei-vos instrumentos dóceis e pacíficos da sublimidade do amor divino, que transforma julgamentos e críticas em indulgência. Na indulgência que acolhe e que seca as lágrimas, sejam as lágrimas que afloram dos olhos físicos, sejam as lágrimas que estão escondidas no mais íntimo do ser. Lágrimas que acusam, que torturam a consciência, que aprisionam. O Pai chama-nos a serem os intermediários do seu amor, da sua justiça, da sua misericordiosa, olhando ao derredor e percebendo o quanto somos chamados a servir. Quantas e quantas oportunidades de ensinar o desprendimento, o desapego, as ilusões imateriais. Quantos irmãos retornam enclausurados nas experiências materiais, torturados pela consciência, incapazes de perceber o chamado do Espírito Verdade a ecoar nos seres. Mas está gravado na consciência, chamando aqueles que buscam a verdade. Meus amados, todo aquele que busca ser instrumento do Pai, desperta para uma nova vida, um novo olhar, uma nova caminhada. São aqueles que carregam sua cruz que se torna cada vez mais leve quando preocupam-se com as dores alheias. Amados de minha alma, o convite eterno se faz mais forte quando alcançamos a maturidade do ser espiritual. Que tenham força, coragem e, sobretudo, felicidade de serem instrumentos do amor, da misericórdia, de enxugarem as lágrimas, enxugando as próprias. Então, meus irmãos, com essa mensagem linda e bela que nos convida à caridade, o exercício da caridade, do amor em ação, vamos, nesse instante, fechar os nossos olhos, mantermos o nosso pensamento ao alto e agradecer ao Pai por mais um dia, mais uma oportunidade de estarmos reunidos em seu nome, no nome dessa doutrina que tanto nos auxilia e nos ajuda. E pedimos, Senhor, por mais um dia de muito conhecimento, de muita sabedoria e aprendizado, que possamos, o pouquinho que absorvermos daqui, levar para a nossa casa, para o nosso lar, para o nosso trabalho, para o nosso dia a dia, que possamos, com esse aprendizado, nos esforçarmos para sermos melhores. Pedimos o auxílio dos bons amigos que nos acompanham, que possamos sempre estar sintonizados em sua frequência, em suas vibrações, para podermos fazer o melhor que tivermos a capacidade de fazer para aqueles que passam por nós. Senhor, convidamos os bons amigos aqui a auxiliarem nos ensinamentos que hoje estamos a receber. Agradecemos humildemente, Pai,
e com sua permissão iniciaremos os nossos trabalhos. Que assim seja. Tem imagem? Então, pessoal, com essa pausa dramática, vamos convidar o nosso irmão para vir e falar um pouquinho mais sobre essa doutrina. Seja bem-vindo. Que assim seja. Vamos posicionar aqui, eu ajudo. Bom, primeiramente, boa noite a todos. É sempre um prazer poder voltar aqui nessa casa. Agora a Fabiana vai ficar aqui me orientando, para eu não sair correndo para lá nem para cá, tem que ficar olhando aqui para a câmera. Um dia eu aprendo, né? Mas voltando ao clima, nossa, chegar aqui, vou ter que me segurar aqui, né? Mas chegar aqui é diferente, porque primeiro é a luz, né? É tudo tão clarinho, não sei se vocês têm essa percepção. A gente que anda por outros centros, né, espíritas em Uberlândia, aqui é uma energia boa, você já entra, parece que é um aquário com uma aguinha e um oxigênio diferente. Eu acho que são os bons fluidos, sim, da casa. Uma casa tão tradicional, com tanto trabalho, né, de assistência, tanto trabalho dentro dos estudos da doutrina espírita. Eu lembro que alguns bons anos atrás, lembrando a nossa saudosa Dona Deise, quando ela tinha um estudo dela, eu não esqueço disso, quando eu participava do estudo, e aí a gente fazia uma baguncinha assim, sabe, Fabiana? Ela pegava e tocava o sininho na mesa. Falava, menino, não faz bagunça não, aqui é a casa para aprender a doutrina espírita. E isso você vê que a gente não esquece, né? Como uma grande professora, uma grande mãe e várias mães aqui. E então, volto a dizer, é sempre um prazer vir aqui. Muito obrigado a Fabiana, a gentileza da Fabiana também, que faz o convite daquela maneira bem especial e fala, Rodolfo, fica um tema livre para você escolher. Aí eu fico pensando, tema livre? Aí eu vou contar uma historinha de como saiu o tema dessa noite, o tema livre. Eu falei assim, gente, tem que ter inspiração também, o que eu vou falar lá, né? Alguma coisa da atualidade? Então eu vou falar do conclave? Não, peraí, isso aí é da Igreja Católica. Mas aqui, se a gente for pensar ao longo das vidas que seguem, né? 80%, 90% aqui, certeza, já passou pelo catolicismo, em alguma vida, ou até nessa mesmo. Eu sei por uma experiência que eu tive agora mesmo, né? 2 semaninhas atrás, eu passei lá na Itália, nossa, onde que eu entrava meu coração, parecia que em alguns locais, então, parecia que ia sair da boca. Eu falei assim, gente, que coisa, que sensação diferente, que emoção, dentro das igrejas católicas. E a base da doutrina espírita, dos 5 principais livros lá, o Evangelho principalmente, um livro tão bonito, a doutrina moral, que tanto é que veio em terceira situação, né? Veio o livro dos Espíritos, aí todo mundo começou, nossa, que beleza, dá para falar tudo com os Espíritos, eu vou perguntar de tudo então, os números da loteria, o que eu estou fazendo. Foi mais ou menos assim, porque tinha coisa séria que estava fazendo, mas a gente sempre quer esse intercâmbio e comunicar e perguntar coisas da própria vida. E às vezes coisas aleatórias ou levianas. E tinha um movimento de brincadeira lá naquela época, né? Das mesas girantes, enfim. E aí logo que lançou esse livro, fez uma fama boa. E aí o Kardec juntou com a turma que estava estudando, com a boa intuição, com a esposa dele também sempre séria, intuindo e olhando, falando assim, nossa, e agora? E agora, urgentemente, a gente precisa juntar uns documentos que eu já estava pensando e traçar um manual de conduta de como essa turma empolgada, e a gente aí até hoje, né? Como essa turma empolgada que está agora começando a conversar com o Espírito, porque conversar com o Espírito, isso é desde muito tempo atrás. Tanto é que a gente conversa a história e faz pergunta tão errada, que lá em Deuteronômio, Moisés, um grande legislador, proibiu mesmo, está na Bíblia. Ou vocês não sabem perguntar, então vamos proibir esse negócio aqui. Porque está todo mundo pedindo informações para os espíritos da vida alheia, do jumentinho alheio, cobiçando coisas alheias e fazendo conjurações, amaldiçoando, enfim, fazendo um intercâmbio muito comercial com os espíritos desde aquela época. Então, para disciplinar e higienizar o nosso pensamento, teve uma proibição.
Só que o que proíbe é porque existe, concorda? Eu não vou proibir nada que não existe. Então, se eu proibir a comunicação com os espíritos, é porque não tem jeito, os espíritos existem. E existe, de fato, a comunicação. Mas, enfim, a gente precisou de evoluir moralmente até entender uma maneira mais salutar, saudável, de fazer esse intercâmbio. Então, tinha uma época em que aí Kardec passa essa mensagem, todo mundo vai, que beleza, agora dá para a gente perguntar desde aquela época que a gente vivia lá no Êxodo, enfim, em comunidades tribais, e aí o Kardec olhou e falou, urgentemente a gente precisa de escrever um manual para regular e disciplinar esse contato. Aí veio o quê? O Livro dos Médiuns. E é fundamental o Livro dos Médiuns. Mesmo para quem não quer ser médium aqui, porque reencarnou nesse planeta é médio de alguma maneira. Como assim? É intermediário de alguma coisa. A gente aqui, o pessoal cantando essa música aqui, é trabalho mediúnico. Por quê? É intermediário de uma boa energia, de inspirações. É porque também a gente, às vezes, gosta... Está melhorando isso bastante, mas a gente ainda gosta de pôr uma coisa mais fantástica, ou pôr uma coisa de mistério, ou de pôr uma coisa mesmo paranormal, ou de superpoderes, o contato com o mundo espiritual. Negativo, né? Todo dia a gente tem contato, meio que consciente ou não. Sonhamos, temos intuições, acorda cedo, sente uma vontade de fazer uma oração para alguém, ou lembra do pai, da mãe ou de alguém que faleceu. Isso é contato com o mundo espiritual. Mesmo porque a única diferença da gente para os espíritos aqui também, né? Tem o plano espiritual, a turma que vem aqui, acho que a única diferença é que a gente tem corpo, por enquanto. Porque o princípio inteligente que habita esses corpos, que é temporário também, aqui é uma passagem, né? Tem dia, início, desenvolvimento, argumentação, resumo, conclusão e fim. Então, a gente tem que sempre estar focado no que a gente veio fazer aqui. Todo mundo tem missões a cumprir. Ainda bem que a gente não precisa cumprir toda a missão que a gente já veio meio que cutucando um ao outro, tirando um pedacinho dali, daqui, modificando uma historinha, aumentando um ponto para ganhos individuais, enfim, isso faz parte, né, do nosso processo de entendimento. Então, durante essa caminhada evolutiva, a gente desviou muitas vezes e fez muita gente desviar amigos, familiares, e nisso a gente reencarna sempre com uma situação para resolver. E graças a Deus não é tudo de uma vez, porque senão, né, às vezes a gente não aguentaria. Tem gente que é muito corajoso. Eu digo, pessoas às vezes que vivem situações com muita dificuldade, às vezes com tragédias na família, com doenças graves, ou com limitações, ou com situações às vezes financeiras muito difíceis, tenta e às vezes nunca dá certo. Todas essas situações de dificuldade são para espíritos às vezes mais corajosos, que na hora de sentar e fazer a programação reencarnatória, né, olha e fala, vamos juntar isso aqui eu vou ter coragem, vou cumprir. Ah não, mas na hora H me dá um atenuante aí, sim. Na hora do núcleo quente de resgate, de expiações ou provas individuais ou coletivas dentro do núcleo familiar, sempre aparece um atenuante, um amigo bom ali, ou uma situação de um grupo que você encontra na época mais forte, a gente vem num centro ou numa igreja, ou tem uma conexão aí com o grupo que trabalha de voluntariado, e nisso vai atenuar a nossa luta. Mas esse mundo é de lutas, esse mundo é de aflições, mas não no sentido de ter que passar por aflições, não, é o contrário. A aflição ela vai ser necessária, então que a gente tenha resiliência, coragem e bom ânimo para enfrentar as aflições. Não vou enrolar mais não, porque eu ainda tenho que falar a historinha de como que eu cheguei no tema da noite. Enfim, aí eu vou falar do que? Da nova ordem mundial, do reset do mundo, da guerra nuclear, da guerra da Ucrânia, enfim, do novo Papa ou não, do que está acontecendo com o centro espírita, se bem, a saúde do Divaldo e tal. Eu falei, meu Deus do céu, me deu uma boa intuição. Aí minha filha me ligou. Isso foi hoje cedo. Você acredita? Foi hoje cedo. Pode acreditar. Aí ela me ligou e falou assim, pai, eu estava pensando aqui, você está lembrado, né? Eu falei, tô. Então, domingo agora é dia das mães.
eu estava pensando aqui, o que a gente pode fazer para a mamãe? O que a gente pode pensar? Você conversou com ela? Vamos fazer uma coisa diferente? Aí eu veio e falei, gente, eu aqui pensando tudo, uma coisa que é tão legal, acontece todo ano, no segundo domingo do mês de maio. Você vê que eu fui um pouquinho da história, não é em todos os países que é nessa data, mas a gente segue a data principal original desse do século XX, que foi nos Estados Unidos, é documentado o segundo mês do mês de maio, comemorar o Dia das Mães, mas é uma homenagem às mães. Aí eu falei assim, então tá bom, então agora eu vou atrás, vou tentar falar sobre o Dia das Mães. E o que é ser mãe? Aí que grande desafio, né? Porque o que é ser mãe dentro da doutrina espírita, onde a gente vai passar por várias situações, às vezes, de corpos masculinos, corpos femininos, mãe, pai, responsabilidades. Aí eu fiquei pensando, nossa, Dia das Mães. Vamos atrás da história. Aí eu vou pegar uma colinha aqui, né? Porque tem algumas datas. Na história, já se fala em Dia das Mães há muito tempo atrás, não é disso agora. Tanto é que remonta aos mitos gregos, lá antigo, que eles falam, né, a mãe dos deuses, engraçado, né? Na nossa cabeça a gente tem que pôr a mãe de Deus. A gente até ora, né? Em algumas, no centro espírita é um pouco diferente, né? Santa Maria, mãe de Jesus. Mas está tudo certo. Porque Jesus, quando ele vem, né, ele estava com o espírito puro, o mentor, o CEO, né, ou reitor dessa universidade, dessa escola chamada Planeta Terra. Jesus é que veio como esse espírito crístico, num grau de superioridade, em que fala entre todos os espíritos que passou aqui para nos dar ensinamentos, é o que falou de maneira mais cristalina, dentro do nosso nível de entendimento, viu? Mas ele falou de maneira mais cristalina e passou isso de maneira pura, a mensagem de Deus. Então Jesus é Deus, depende do ponto de vista que você quer enxergar, mas para não querer brigar em relação a isso, se Maria vira mãe de Deus ou não, Jesus é a expressão do Deus que a gente possa entender e vencer esse planeta Terra. Então Jesus podemos dizer que é um intermediário de Deus, um médium do Deus vivo, que anda por todas e permeia todos os locais, todas as situações, todas as vibrações do éter, a eternidade, tipo a idade do éter, enfim. Então, Maria, a mãe de Jesus, e que seja a mãe de Deus, mas antes de Maria, porque isso vem num processo cristão, então é mais recente, tem a mãe dos deuses, e aí que se fala de Reia. Reia, lá na Grécia, era casada com Cronos. Se alguém sabe dessa historinha, né, lá do Cronos, que engolia os filhos, ficava de olho porque vai nascer Zeus, e aí Zeus vai me pegar, porque já me falaram isso, aí Reia, inteligente, deu uma pedra para ele comer, falou, nossa, esse Deus desceu errado aqui, esse Zeus, né? Mas deu a pedra e salvou, isso é mitologia, e protegeu Zeus numa ilha. Olha a inteligência já do pensamento, você vê que mãe é inteligente, é sutil, ela é sensível e sabe contornar as impulsividades masculinas. Aquela coisa da força viril do masculino que olha e fala, eu deixa que eu resolvo aqui. E às vezes a mulher já entendeu, já viu, e a mãe principalmente, né, já entendeu, já viu que não vai ser resolvido daquela maneira, mas muitas vezes ela olha com sabedoria e fala, espera um pouco, pensa um pouquinho. Ou então, tenta, vai, mas deixa eu te ajudar assim, e ela vai sabiamente contornando as situações. Contornar as situações, mesmo porque mulheres, e eu falo defendendo porque o espírito é um princípio inteligente, então nós vamos passar por corpos femininos, ser mãe, ter a dádiva de ser mãe um dia, mas mulheres, dentro ao longo da história da humanidade, nessa jornada, neste planeta de provas e expiações, meio durinha ainda, mulher faz muito pouco a guerra. Aliás, mulheres não fizeram guerra. Algumas lá atrás que observar, mas elas fizeram defesa do seu povo. Mulheres não fazem guerra.
Porque ela sabe que a guerra todo mundo perde. Guerra é destruição de pedaços. É desviar do caminho da evolução. Então, mulher conversa. Mulher sempre fala, calma, não vamos partir para a guerra, porque a partir do momento que passa esse ponto aqui de inflexão, sabe aquele som risal? Que você põe lá na água e depois quer tirar ele, fala, pus errado, não era agora, aí você tira ele não vai continuar efervescendo na mão. Esse é o ponto de inflexão. Depois que passa certas reações, aí não tem como, a gente tem que enfrentar todas as consequências daquela reação, às vezes, impulsiva, as guerras. Então, vamos pensar antes de debater e enfrentar. Porque o duelo, por que ainda tem guerra no mundo? Sempre teve, viu? É porque existe um duelo interno. O que é o mundo hoje reflete o que está dentro da gente. Quando eu chego aqui nesse centro e vejo essa paz toda, porque todo mundo vem, é engraçado isso, porque a gente está trabalhando o dia inteiro. Na segunda-feira, já começa a semana, né? A Fabiana não, eu sei que ela já começa já iluminada e fala, nossa, hoje é segunda. O que é isso? Semana pode vir toda pela frente, eu estou flutuando toda segunda. Por quê? Porque toda segunda tem esse encontro aqui. É interessante isso. E chega em alguns momentos do dia, a gente passa por dificuldades, todo mundo passa. Mas aí chega em momentos em que, nossa, a gente faz pequenas lembranças e fala, nossa, mas segunda à noite, será que vai dar tempo de eu chegar lá e vai ter o trânsito, vai ter isso e aquilo? Eu mesmo fiquei pensando, nossa, às vezes eu chego atrasado, né? Mas eu vou chegar, vai dar tudo certo. Por quê? Nossa, porque lá é uma casa onde todo mundo vai guerrear, apostar numa rinha de briga de gado, depois um vai gritar outro e falar, e cada um vai vir com uma camisa diferente do seu time, depois vai brigar mais ainda, e depois vai discutir política, depois vai fazer... Não. Aqui é uma casa que não tem barulho, tem uma música agradável, tem um ambiente de paz, porque a gente, todo mundo, queira ou não queira, mentalmente vai formando essa egrégora de proteção durante o dia. Então sempre lembre e faça uma vibração positiva e ore pelo centro que você frequenta. Por quê? Porque orando você conecta, quando você chega aqui você vai receber em dobro, em triplo. Então, triplicado, vamos dizer assim. Por quê? Porque essas coisas, né, de doar pensamentos positivos, orar para alguém, orar de maneira mais incondicional, amar incondicionalmente alguém, é o único pix, desculpa aí os trocadilhos, né? É o único pix que você faz, e quando você faz, automaticamente você vai lá dentro da sua conta, dobrou. Aí você fala, mas eu fiz esse pix e meu saldo acabou de dobrar? Então peraí, deixa eu fazer mais forte ainda. Nossa, fiz isso, meu saldo agora quadruplicou. E essa é a abundância, essa é a mensagem que Cristo olhou e falou assim, doe energia que vem do céu para o outro, doe para a paz do outro, doe amor para o outro, é um nível mais alto, é o amor incondicional de mães. E os pais aprendem também, que a gente não pode também tirar o pai do processo, mas a mãe já começa e ela doa um pedaço dela, entre aspas, ela doa o corpo dela, ela doa a fisiologia dela, ela doa parte dela para formar um outro corpo, porque, assim, eu não sei se vocês sabem, eu não vou dar uma notícia aqui, assim, eu não sei se vocês vão ficar felizes ou não, mas quando eu escutei isso mesmo, eu fiquei na dificuldade para trabalhar o desapego, né? Mas a gente não forma espírito, sabia? Então, o princípio inteligente que reencarna, os nossos filhos não são nossos, viu, mamães? Viu, papais? A gente doa corpos no planeta mais durinho, mais material, a gente doa corpos para espíritos que vêm da criação divina de Deus continuarem a sua jornada evolutiva. Mas a mulher é um portal mágico, o útero é um portal abençoado. O batismo, é tão interessante isso, né? Porque o batismo, o sacramento, muito legal. Eu fui batizado, adorei a história da água, que é da água, que é do espírito. É necessário batizar e renascer de novo para conhecer o reino dos céus. Eu fiquei pensando, nossa, mas todo mundo, mesmo quando tiver a história daqueles úteros, eu já andei lendo, ainda não funcionou não, mas o ser humano, a inteligência, a ciência vem para isso. E quiçá que ele utilize para o bem, né? O problema é que a gente usa o conhecimento científico e pega a energia do átomo, que soltaria tanta energia e ajustaria e resolveria muito dos problemas da energia do planeta, sabia?
para a gente ficar queimando o resto dos dinossauros, brincadeira à parte, ficar queimando combustível fóssil, esquentando o planeta, essa é outra discussão. Mas a gente tira energia do ar, podia gerar energia e, nossa, em abundância essa energia. E parte dessa energia também a gente tira do elétron, enfim, para ajudar para curar câncer. A radiação, ela usa para curar câncer. Aí o que a gente fez? A gente viu que tem uma coisa boa, mas a gente ainda pega de maneira mais egoísta. Eu falo, não, mas eu quero ter um poder, um superpoder. Além de eu ser médium super poderoso, agora eu tenho uma bomba atômica. Você vê que é um processo científico, o conhecimento é o mesmo. Depende de como a gente usa esse vetor, se é para ajudar na evolução e construção ou destruição. Eu costumo dizer, é um bisturi, né? Um bisturi, de quem pega o bisturi está bem intuído. Faz oração e pede proteção para sua mãe, né? Mãezinha, me intua bem, me acalma meus pensamentos. Hoje eu estou tão irado, mas eu tenho uma técnica para usar esse bisturi. Não deixa eu pegar esse bisturi e matar uma pessoa. Porque com bisturi eu posso matar, dependendo do meu estado de espírito, de controle das minhas emoções primárias. Mas com o mesmo bisturi, bem intuído, passei no centro, aqui na segunda, escutei uma palestra, tomei um passe, estou bem. Com esse mesmo bisturi eu posso curar muitas pessoas. E mais, eu posso pensar na capacidade intelectual que eu estou tendo nessa reencarnação. Potencializar esse instrumento, porque o instrumento, o benefício dele é de quem faz o uso. Potencializo esse instrumento e vocês peguem para todos os outros na vida de vocês, viu? Potencializo esse instrumento, ganho a minha vida, o meu pão com esse instrumento, mas ainda, além disso, ajudo outros que não têm condições. Mas se eu tenho esse conhecimento técnico nessa reencarnação, tenho o aval, a outorga dos planos superiores de pegar um bisturi para ajudar a curar, eu posso curar e fazer um pouco a mais com esse próprio bisturi. Vamos pegar o celular. O celular não tem mal nenhuma, mas por que parece que virou meio que um inimigo número 1, só que ninguém larga ele? É aquela coisa, né? Nossa, está destruindo tudo, mas está todo mundo com ele. É tão interessante, Deldo, qual o uso que eu estou fazendo desse dispositivo em mãos, né? O que eu estou fazendo com ele? Alguém já parou para pensar, tipo assim, antes de ter uma resposta mais impulsiva, ou de fazer uma consulta, ou de como entrar nas bolhas, né, nos algoritmos que querem que a gente fique ali dentro, vibrando aquele tipo de sentimento para depois executar, no final a gente acha que controla e está sendo controlado. Alguém aqui já parou para pensar todo dia quando acordar, fazer uma oração para vencer bem um dia, principalmente na segunda, né? Na segunda, e lembrar do espírito protetor, aquele nosso tutor, gente. A gente tem sempre um tutor com um grauzinho a mais de evolução que está ali para ajudar a gente. A gente muitas vezes não lembra desse bom espírito que está com a gente. Mas enfim, antes de até começar a usar o celular, porque geralmente às vezes acorda, né? E faz alguma oração, ou vê o dia, ou às vezes a gente usa o celular. Enfim, isso é um questionamento que a gente pode fazer com todo mundo. Era aqueles testes que a gente fazia, ainda faz com pessoas dependentes de nicotina, né? Uma das perguntas que dá mais ponto do grau de dependência à nicotina é: quando você está dormindo, quando você acorda, quanto tempo você leva para fumar o primeiro cigarro? Ou a primeira coisa que você faz é acender o cigarro? Por quê? Porque aí passa o período todo da noite, aí cai o nível de nicotina no sangue, a pessoa acorda tremendo. Isso eu fiquei olhando, eu fiquei até um pouco assustado, porque hoje está mudando só a fumaça que não é mal, que não anuncia no ambiente, não cheira mal, e todo mundo já, e aquele lá é tabagista do cigarro de papel, paeiro, enfim. Agora tem o cigarro eletrônico, o pod, o vape. E aí eu vi lá na Europa, aqui também, mas não vi tanto aqui ainda, mas eu vi lá, quando você vai pegar o trem, o pessoal descendo, antes de pegar o trem, fumando, tragando. Eu falei, que é isso que eles estão fazendo? Eu cheguei lá perto para ver, porque eu não sabia, estava lá fumando vape. Por quê? Para aumentar a carga de nicotina, porque tem que entrar e lá não tem mais a área do fumante e não pode fumar. Aí, numa viagem de 1 ou 2 horas, eles ficam meio estressados, fissurados pelo grau de dependência. E às vezes para em algumas cidades, desce todo mundo correndo lá no cantinho, fum, para depois voltar. Aí eu fiquei pensando, nossa, é tipo uma prisão. É uma prisão. Que já corrompeu o sistema de recompensa. Olha a recompensa que a gente vai atrás do cérebro sem recompensa. Olha só a ação e reação, né? Causa e efeito. Essa é a lei.
Lei espiritual. Recompensas vêm de acordo com o que eu mereço. Então, se a gente vai atrás de uma recompensa mais fácil, parece um assunto pesado, difícil de dizer, mas é importante, é o que acontece. Então, se a gente corrompe o nosso cérebro e dá recompensas para ele, sem nem ele entender, olha o que a gente pode estar fazendo com os nossos filhos. Aí a gente fala, papais e mamães. Recompensas também muito aos nossos filhos, sem eles nem entender o que eles fizeram para merecer a recompensa, corrompe um pouco o sistema de recompensa deles e causa um certo grau, às vezes, de dependência da facilidade das coisas, e a gente corrompe a evolução daquele espírito. Chegando a uma pergunta aqui do Livro dos Espíritos, que fala o papel principal, a função dos pais e principalmente a função das mães nesse sistema. Então, observando o grau de dependência do celular, para terminar esse raciocínio, quanto tempo a gente faz quando acorda, quanto tempo a gente leva, não para fumar o primeiro cigarro, mas para ir lá e teclar. Eu já vi o que está acontecendo, eu já passar o dia. Tudo bem que o celular hoje facilita muito, mas antes de às vezes usar o celular, a gente faz uma oração e fala assim, Senhor, bons espíritos, me dê força para eu escolher, que isso é livre-arbítrio, hein? Me dê força para eu escolher não ser escolhido durante o dia. Olha isso. Eu tenho que ter força para escolher não ser escolhido, porque tudo força a gente para a gente tomar uma certa decisão e ser escolhido. Então, com 3 cliques, se eu oro antes de usar o celular, eu posso cair. Isso acontece, ondas eletromagnéticas, por que não? No movimento mediúnico, em sessão de desobsessão, o passe é magnético, toda a comunicação, o circuito mediúnico, isso aí está lá em Mecanismos da Mediunidade, eu já li, nunca entendi. Eu vou continuar lendo, eu não vou entender nessa encarnação, mas tá bom, pelo menos a gente já está lendo e já está pondo essa informação para na outra a gente captar melhor. Mas enfim, circuito mediúnico faz muito por ondas eletromagnéticas. Comunicação de celular com ondas eletromagnéticas. Se eu peço proteção, eu acho que sutilmente, às vezes o algoritmo te põe em coisas positivas, certeza, viu? Às vezes em 3 cliques. Tá ruim aí o som? Tá ruim? Eu já estou falando alto. Alô, som? Eita! 1, 2, 3. Opa, tá vendo? Achei energia demais, né? Agora, acho que tá dando um mau contato, né? Alô? Ó. E senão o pessoal aí também não vai escutar nada, né? Para escutar vai ter que aumentar o volume aí, ó. Desculpa aí, pessoal da internet. Às vezes essas falhas técnicas acontecem. Agora tá bom. Ondas eletromagnéticas. Em 3 cliques, se eu tiver uma vibe boa, aquela vibe da segunda-feira que eu lembrei umas 4 vezes de vir aqui pro centro. E aqui todo mundo vem com bons pensamentos, por isso que aqui é bom demais de ficar. Por quê? Porque a gente vem com essa predisposição mental. E aí a gente vai, absorve algumas coisas, eu vou falar um monte de coisa aqui, mas o tempo já está até acabando, eu vou falar mais um monte de coisa. Alguns vão captar um pouquinho, outros vai pensar em outras coisas, está tudo certo. Alguns vão olhar e falar, nossa, falou um monte de coisa, mas parece que, isso eu estou falando porque muitas vezes quando eu estou vendo uma palestra, né, de repente, 5 segundos da fala daquele que subiu lá em cima, parece que falou para mim, né, uma coisa tão interessante, mas isso tudo é questão de sintonia espiritual. E o mais importante é, nossa, aquele lá que subiu falou também, esquece isso. O mais importante é, se vocês saírem daqui provocados e querer mudar um pouco, precisa de um pouquinho. Tipo, você entrou no carro, eu gosto de repetir isso muito, porque quando eu estou repetindo isso serve para mim, sabe? Quando eu vou acabar essa palestra aqui, dar o tchau, agradecer todo mundo e eu entrar no carro e não dar aquele contra-altidel que a gente faz automático, né? Já falar agora, o que vai acontecer, o que eu vou ver hoje, e já entra em casa, não. É tentar no mínimo manter essa sintonia que eu absorvi aqui, que seja 1% e vou vencer e lutar para manter ela entre uma segunda-feira e outra. O que a gente faz entre uma segunda-feira e outra no centro se for? O que a gente fazia em outras vidas quando a gente ia na missa ou ainda vai nessa, entre as missas, entre um domingo e outro? Porque parece que é um atavismo mesmo, é um condicionamento nosso espiritual de olhar lá
ir na igreja, comungar, isso é bonito demais, porque a missa toda reúne esse sacramento, que é a Eucaristia. Então, tudo que se faz na missa é justamente para concentrar todas as energias mentais do trabalho, da homilia, da música, para todo mundo doar fluidos e materializar. Isso é tão bonito, né? Mas o André Luiz fala isso muito quando descrevendo nas psicografias do Chico, quando ia nas igrejas e a luz que é feita durante a materialização da hóstia, virando o corpo do Cristo que seja, aquilo ali é um super passe, ali uma hóstia consagrada, altamente magnetizada. É cura. Todo o movimento da missa converge para aquele momento, para ter fluidos salutares ali e a gente comungar e sentir bem. No que eu sinto bem, acaba a missa, paz de Cristo, e dali eu saio, já é domingo. O que eu estou fazendo? Eu estou kit só por conta daquele 1 hora na missa? Eu estou kit com a minha reencarnação só por conta dessa 1 hora aqui no centro? Aí eu estou no passe, e depois todo o centro assim, vem e fala, gente, vamos ajudar, a casa precisa disso, daquilo, as obras sociais do centro, é a consequência. É o Papa Francisco falando, gente, eu não quero uma igreja parada só de orações e glorificações, eu quero uma igreja missionária. A gente tem que sair daqui e falar, nossa, eu fiquei tantos anos pensando, mas eu vou tentar ir pelo menos uma campanha lá no centro. Você viu que a gente combinou bem, né? Combinou bem. Ou então eu vou participar, que seja de um momento só, ver como é que é, porque eles pedem tanto para manter a obra. Ou então vou ver o que o centro faz além dessa estrutura aqui. Qual é a assistência social que está fazendo? Gente, volto a dizer, ali vão abrir pequenas portas de experiências individuais. É impressionante. Porque no primeiro momento a gente vem meio é difícil, meio amarrado, forçado. Ai, será que você bem recebido? A gente fica meio com medo. Então, será que eu vou dar conta? Eu estou cansado hoje. Ah não, eles fazem o movimento, o trabalho que eles fazem numa sábado de tarde. Mas enfim, mas tem vários outros horários, tentando organizar a agenda para pelo menos manter esse pequeno movimento daqui para esse 1% dar uma carga na sua bateria espiritual para depois você voltar aqui na próxima segunda-feira. Por quê? Porque por esses mecanismos de a gente achar que está aqui, só no movimento de estar aqui, que é muito bom mesmo. Mas aqui a gente vai falar pinceladas do que é o movimento, parte da doutrina espírita, para estimular vocês ir lá e olhar e falar, fiquei estimulado, vou entender um pouco mais. Será que ele falou certo ou não? Será que pode dar sequência nisso? Soou bem ou não? Para vocês ficarem estimulados a continuar estudando, pega a informação e depois executa a informação do dia a dia de vocês. Porque agora é o momento de ação, é executar a informação, mesmo porque a gente vem falando de doutrina espírita, ou de teologias, ou de informações sagradas há quantas vidas, quanto tempo isso? E a pandemia fechou a gente nas casas, e aí teve um que eu nem esqueci o nome, mas eu achei isso fantástico, ele levantou o número de conhecimentos teóricos que a pandemia gerou só de conhecimento teórico da doutrina espírita, tipo horas de voo de lives e palestras de todos os assuntos possíveis. Ele levantou o que foi gerado, a gente ia precisar de no mínimo umas 3, pensando numa vida de 70, 80 anos, a gente ia precisar de no mínimo 3 ou 4 encarnações para a gente absorver todo o conhecimento que foi gerado nesse período. Então o conhecimento está aí a todo mundo. O grande desafio é pôr em prática, isso é para mim, isso que eu estou falando aqui, executar a letra. Mas vamos seguindo então, porque eu preciso contar a história dos Dias das Mães, que é bonito, porque eu conto e já encerro, né? Depois veio, na sequência, né, a parte histórica de reverenciar as mães, e o judeu, isso também eu não sabia, olha só, a gente vai atrás para essa informação, a mãe dentro da cultura judaica, se alguém conhecer aqui, desculpa, porque eu não pertenço à cultura judaica, então eu estou, olha que interessante, eu estou repetindo a informação do que eu li e do que o meu cérebro interpretou, com os meus conjuntos de crenças. Então é interessante isso, que então eu passo a informação, depois vocês vão lá e checam. Isso é fundamental. Kardec fez isso, inclusive com muita informação espiritual.
Inclusive lá, né, na população, escrevendo parte dos médios, um passarinho, você lembra dessa história? O passarinho chegou lá e falou: meu Deus, eu sou mamãe passarinho, né, Dia das Mães. Eu sou mamãe passarinho, meu ninho lá está difícil, meus filhotinhos passarinho estão morrendo. Me ajuda. Aí eu falei: que isso? Que espécie? Eu sou uma espécie do pitacil, refleti. Sou mamãe pitacil passarinho, falando da mesa de muito. Eu falei: que é isso? Aí eu olhei e falei assim: deixamos isso acontecer para você passar crivo da razão, gente. Vocês têm um conhecimento mínimo de biologia. O passarinho fala, o passarinho chora, enfim, ele tem um mecanismo de proteção das espécies. Então, o espírito pode falar o que for, estando ele desencarnado, falando na nossa mente o tempo todo, ou até encarnado. É o que a gente vai conversar aqui depois. As informações que eu pego das minhas bolhas lá do WhatsApp, se é certo ou não, se eu checo a informação antes ou não, isso aí está corrompendo o livre-arbítrio, que é sagrado. A gente tem que tomar cuidado, porque a pegadinha, eu acho que está aí, é interromper e corromper parte do livre-arbítrio nosso, porque a gente acha que ainda tem controle do livre-arbítrio, mas tem gente detonando o nosso livre-arbítrio, fazendo escolha por nós. Então, passando inclusive, do que sobe aqui, metida besta para falar as coisas. Eu, no caso, estou passando também pelo crivo da razão de vocês. E é isso que o Kardec fez, passa tudo pelo crivo. Tem que ser racional. A fé tem que ser racional. Não esqueça, aí tá beleza, né? Que veio o terceiro, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Que quase 90% lá dos espíritos que ajudaram a escrever o Evangelho foram padres, jesuítas, freiras, no conhecimento de que passaram pelo catolicismo. Hoje eu estou muito católico, né? Eu acho que é porque eu fiquei muito emocionado. Eu estava lá na Itália, o Papa morreu, a gente estava lá olhando aquilo, sentindo toda aquela energia. Um Papa franciscano. Nossa! Franciscano. Francisco, lá em 1208, 16, nasceu em 1181 ou 182. Francisco de Assis. Francisco, vai e reconstrói a minha igreja. Aí ele entendeu o pé da letra. Nossa, então peraí, eu acabei de deserdar meu pai que era rico, eu arranquei as roupas, eu fiquei aqui, agora como é que eu faço? Eu vou fazer campanha, eu tenho um tijolinho aqui. Aí ele vai tentar construir a porciúncula lá. Ele falou: não, Francisco, essa igreja já tem demais, está tudo muito bonito. Você constrói a igreja no coração de cada um. E nossa, mas eu tenho que entender isso. O que é igreja? Igreja é ajuntamento de pessoas. Do grego lá, né? Eclésia. É o que? Onde tiver 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, fica tranquilo, Francisco. E todo mundo aqui, eu vou tomar minha rádio, conecte ao Wi-Fi Jesus Cristo FM. Brincadeira à parte, frequência de Jesus. Ele precisa da gente conectado nessa frequência. E quando a gente conecta na frequência do Criador desse planeta, olha o instrumento que a gente é de construção de um planeta de paz e regeneração. Então Jesus Cristo está aqui. Sim, está em todos os lugares desse planeta. Opa, mas isso não é Deus? Esquece essa conversa. Jesus Cristo está no planeta Terra, em todos os cantinhos desse planeta, em todas as comunidades, em todas as discussões teológicas, em todas as discussões ideológicas. Ele quer só que a gente pacifique a mensagem. Conecta, melhor o Wi-Fi, você pode até discutir o que for. Qualquer ideologia você pode discutir, mas discuta pacificando. Discutir pacificando parece um paradoxo, né? Mas entre e pacifique a mensagem. Para os homens, lembre mais das mamães, né? Quando ela acalmava o pai chegava muito bravo: vou bater nesses meninos. Aí a mãe às vezes: calma, conversa antes, vamos entender o que aconteceu antes, vamos pacificar o ambiente. Então vem, na sequência, cultura judaica. A mãe dentro do judaísmo, ela é que apresenta isso também, eu não sabia. Ela apresenta a questão religiosa, todos os costumes judaicos. Ela é que acende a primeira vela no Shabbat, todo o pôr do sol de sexta para o começo de sábado. É a mulher, e ela que faz a primeira oração para iniciar o Shabbat, que é aquele período sagrado, isso para os judeus. Por quê? Porque para os judeus, olha que isso eu achei de uma sabedoria, né? A mulher, ela tem um pezinho a mais
na espiritualidade. Olha, como assim? Ela tem uma conexão a mais, a mulher. Mãe, então, não desdenhando das que não foram mãe, mas mãe, então, ela tem um pezinho e meio. Por quê? Porque a mulher ela já vem com estrutura biológica, a estrutura orgânica da mulher já é preparada para receber o espírito. Já percebeu então que a mulher, voltando a dizer, o superpoder mediúnico, que a mulher, mesmo se ela não quiser, ela em algum momento ela vai estar incorporando, entre aspas, vai estar muito ligado nela na maternidade. Olha que textura espiritual. Imagina o corpo espiritual, o perispírito de uma alma feminina. Já vem toda trabalhada para ter conexões com esse outro espírito que vem, que a gente não cria, mas que ela está parte dela para formar um corpo e uma ligação visceral. E aquelas que não são mães nessa encarnação enfrentam aquela história do programa encarnatório. Agora, imagina, escreve e fala, tudo bem, se eu não sou mãe agora, eu sou mãe, eu posso adotar, eu sou mãe de vários, sou mãe dos pobres, sou mãe para acolher, porque mãe, a etimologia da palavra mãe também é legal, fui atrás para ver, tem várias etimologias, mas uma delas que eu gostei é de mama, né? Mama de mamário, de mamífero, de dar de mamar, de alimentar aquele corpo que vem. E o espírito humano é os filhotinhos mais sensíveis, se eu não tiver falando besteira aqui, dentre os mamíferos é o mais frágil que tem. Altamente dependente em todas as situações. Então, se não é a mãe, quando está no puerpério, cheio de dor, os ciclos hormonais, né, uma queda hormonal altera o pensamento, meu Deus, que loucura é essa que eu estou passando? Muitas vezes tem a depressão pós-parto, é muita intensidade, porque é muita doação, é muito amor incondicional, e a mãe olha para o filho, o pai também, o filho é aquele ativo que a gente investe, então não é nem um ativo, né? Brincadeira à parte, é um passivo que a gente investe, sabe que vai ter prejuízo, mas continua investindo. Mas eu digo prejuízo às vezes materiais, porque a gente investe, porque já vem essa outorga de pai e mãe proteger aquela alma e trabalhar para não deixar um mundo melhor com meus filhos. Porque a gente tem esse pensamento, né? E muitas vezes a gente não quer pensar. A gente fala, não posso deixar, eu tenho que deixar um mundo melhor com meus filhos. Então eu não vou sujar o planeta, a gente fica dando muita lição de moral, né? Mas na hora H, às vezes a gente não faz. Mas vamos pensar o inverso, um dia Deus está pensando nisso. É legal deixar um mundo melhor para os filhos, mas se a gente começar a pensar em deixar os filhos melhores para o mundo, sabe por quê? Porque essa é a mudança do mundo. E está lá também na Gênesis, no último capítulo da Gênesis. O mundo de regeneração, como que vai ser dado? Ele só vai se transformar, brincadeira à parte, né, no cemitério, não está escrito assim não, né, gente? No cemitério ou lá na modernidade, no berçário, né? Berçário e cemitério, esse que se transforma no mundo. Como? Quando vem espírito menor. Então peraí, então o mecanismo de reencarnação é um processo de evolução, sim, porque a gente vai aprendendo. Demora um pouquinho, mas dá a volta. É rápido aqui, né? 80 anos é nada. 80 anos, se tiver um apocalipse aqui do Sol, que é 6 bilhões de anos, mas vai que o Sol engole isso aqui, se não quebrar todo esse centro aqui construído, né? Na pizza, né? Ó, não. Construído, olha que beleza isso aqui. Então isso aqui é estrutura material. Nós somos os seres orgânicos que estamos sentadinhos aqui, nesses bancos aqui agora. Se não tiver um apocalipse zumbi, desculpa o termo, todo mundo já passou daqui uns 70 anos, se tiver um novinho aqui, vamos por 80 anos aí, eu exagerei, né? Ninguém está aqui mais não. Mas as cadeiras podem estar tudo aqui do mesmo jeito. E aqui pode continuar sendo um ser espírito. E aí outros espíritos estarão sentados aqui. Qual o nível de conversa eles vão estar fazendo aqui? Ele está falando assim, nossa, cuidado, vamos ser mais pacíficos, vamos falar, comunicação não violenta, vamos trabalhar um pouco menos o apego, o egoísmo, o orgulho, aquela situação, nossa, disso, da guerra, da doença grave, do Alzheimer, do derrame, do câncer, de comer uma coisa errada e estragar todo o intestino e eu tenho que ir no banheiro, todo mundo vai no banheiro no
melhor que os espíritos, e eu digo, é lógico, que estamos aqui neste momento. Passa 3 gerações, vamos por 240 anos. Para a Terra, gente, 4,53 PIB de pobre. Bilhões de anos, nada. 240 segundos. Como é que vai ser, né? Pode, a estrutura é tanto física aqui que vai estar tudo aqui. Às vezes melhorou demais, né? O microfone vai estar todo protegido. Às vezes vai ser um microfone que não é ótimo, luz, tudo aqui melhora a questão tecnológica, mas o elemento material fica. Por quê? Porque a matéria é desse planeta, então tudo tem que voltar para cá, porque é o ciclo de trocas. Então tudo eu entrego. Chega um momento de partir para a verdade, que a gente vem de um lugar e vai voltar para ele. Bom, da maternidade e lá no cemitério. Enfim, o que é de matéria fica no planeta, então eu tenho que entregar tudo de novo, meu osso, meus músculos, para depois derreter e virar carbono, virar átomos, carbono, nitrogênio, oxigênio, para depois entrar nos seus ciclos e tal, e outro bichinho, sei lá, da natureza, um alface, e pega esses átomos que já devolvi, o espírito vem e pega emprestado. A mãe entrega parte da estrutura orgânica dela e empresta também, e pega emprestado também, porque ela reencarnou. Então não teria a mãe se tivesse outra mãe, olha que bênção. Isso também está dentro da cultura judaica, que eles falam, mãe é minha mãe, ponto final. Ela é a guardiã da sabedoria. Por isso que em momentos de sangramentos menstruais, na cultura judaica, ela era impura e não podia ser tocada. Mas é porque eles percebiam que a sensibilidade desta mulher, ela ficava mais sensível ainda. Eu não sei porque eu nunca menstruei nessa reencarnação, mas tem um momento para as mulheres aí que tem momentos de sensibilidade, inclusive nesse processo do ciclo reprodutivo da mulher, ela tem mais contato do meio mundo. Então lá atrás, muitas mulheres profetizavam acima dos estudiosos da lei daquela época. Então, muitos dos guardiões da lei, os fariseus, olhavam e falavam assim: neste período, ninguém pode entrar em contato com essas mulheres. Por quê? Porque algumas falam a língua dos anjos, mas isso não está escrito, ele só proibiu, para não perder certa autoridade. Então, falava, o espírito dela está impura. Mas por que 80 a 85, até 90, vou arriscar aqui, por cento das ONGs, igual essa aqui, Fraternidade Sem Fronteira e várias outras, de centros espíritas, de movimentos religiosos, de eventos que a gente faz dentro das pastorais da Igreja Católica, de todos os outros, a maior população é feminina. Vou até arriscar aqui tem mais mulher do que homem. Mulher entrega mais na hora de fazer um trabalho social. Ela que entrega mais e ela que geralmente puxa o homem. Fala, vamos lá. Ela que puxa o homem, geralmente ela que marca a consulta no médico, o homem está lá trabalhando, não tem que trabalhar, matéria, tudo bem, visão horizontal. Mas ele está lá doendo, dor no corpo, está tossindo, enfim. Aí ele reclama e fala, nossa, agora doeu demais, agora deu até um sangramento, não sei aonde, mas deu, o que é isso? Não, deixa isso para lá, terça-feira já está amanhã já está marcada a consulta. Você vai passar, né? Isso acontece. Estatisticamente, a mulher, ela procura mais a questão de saúde física, ela é mais cautelosa e ela muitas vezes leva o marido ou o companheiro para esse trabalho, certo? E aí, então, passando para a parte da nossa vida, século XX, eu tenho mais 2 minutos, Jacacô? Então tá bom, vou encerrar. O que é o Dia das Mães no nosso momento do século XX? Aqui eu falo das datas, né? A criação, ela vem nos Estados Unidos. Ana Jarvis, eu vi alguns falando nisso, né? Que morre sua mãe. A sua mãe chamava Anne Jarvis, então a filha chama Ana. E a mãe Anne, é só um azinho a mais. E ela fez uma campanha para homenagear a sua mãe. E como que foi feito isso? Em 1908, então você vê que é bem recente. Essa filha, Ana Jarvis, ela organizou essa celebração. Porque isso ela lutou, viu, pessoal? Lutou durante 15 anos para estabelecer o Dia das Mães. Olha só essa história, tanto que é legal. Ela via a mãe dela naquela época trabalhando. Você vê que o evento, tudo que nasceu na cabeça foi para homenagear o trabalho de dedicação que a sua mãe
fazia principalmente com os feridos da Guerra de Secessão. Tinha os confederados e os que participavam da União. Sabe o que ela fez? Ela olhou e falou assim: não estou preocupado em quem está lutando para juntar ou dividir. Nos Estados Unidos, todo mundo é filho de Deus. E ela era metodista. Ela olhou e falou assim: todo mundo que chegar aqui, eu vou fazer campanha de saneamento, que antes tinha muita difteria, cólera naquela época, morria muita gente. Então ela começou a fazer campanhas de educação sanitária, juntou um monte de mulheres, mães, para atender os feridos da guerra, e depois que acaba a guerra, ela continua e ela monta as primeiras comunidades de mulheres, de preferência mães, mas todo mundo vinha para dar assistência social, principalmente psicológica, depois da guerra, e o sonho dela era o quê? Unir todos os povos. Isso, a filha viu isso, nunca mais esqueceu. Ela falou assim: gente, minha mãe morreu, eu preciso homenagear. E ela, nessa mensagem, é uma maneira. Então ela lutou lá na Virgínia, lutou e conseguiu fazer uma festinha lá. E ninguém dava moral. Aí ela foi lutando, conseguiu no estado, depois da cidade, depois do estado, depois passou no Congresso americano, todo mundo viu a importância e foi feito o Dia das Mães em nível nacional. Depois veio para o Brasil e todo mundo foi pegando essa situação. Só que qual é a mensagem que passa? A mensagem que passa é que em algum momento da vida dela, a filha, ela olhou e falou assim: estou muito feliz porque eu homenageei minha mãe, mas ao mesmo tempo triste. Por quê? Porque o Dia das Mães, eu estou vendo, nos Estados Unidos também assim, a gente repete o padrão, virou muito comercial. Então aqui no Brasil é a segunda data mais importante. Nossa, gente, qual a beleza? Mas tudo bem, depois do Natal, que é o que? Celebração do nascimento do Cristo, que ele veio para falar quase a mesma coisa. Olha que interessante isso. Mas enfim, ela olha, então não esqueçam, gente, isso eu achei bonito. Todos os dias das mães, toda vez que tiver, não esqueça, vai lá compra o presente, que é bom, porque às vezes o presente é só um intermediário para voltar uma boa conversa, ou pedir um perdão. O valor está mais aí que a mãe, sente mais. É um mecanismo, mas mais do que o presente, tenta fortalecer o espírito de união da família. Fortalecer essa necessidade de um ambiente de paz, harmonia e espiritualidade que desce do céu e transborda através dos mais ainda, através dos corpos femininos em todos os ambientes familiares. Essa é a mensagem que fica. E quando eu desliguei o telefone, depois eu liguei para minha filha e falei assim: filha, foi bom demais, você está pensando, vou fazer uma coisa para sua mãe, mas você me deu um gatilho para de repente, às vezes não as coincidências da vida, na dentro da casa, para de repente eu fortalecer essa mensagem. E digo mais, tinha muito tempo também que eu estava afastado e não estava falando com a minha mãe. Aí eu repensei, falei assim: minha mãe mora em outra cidade, eu falei assim: nossa, a gente tem que cultivar, porque as coisas da vida às vezes fortalecem, puxa, a gente muito para o mundo daqui, mas o mundo não é aqui. O reino a gente constrói parcialmente aqui, mas o reino do Cristo, ele fala: meu reino, gente, meu reino é daqui. Fica firme que esse outro reino pode ficar tranquilo. O Pix que é feito lá de amor, e esse amor de mãe, você faz e recebe 3 automaticamente na conta espiritual. Desculpa aí ter passado o tempo, pode tirar da minha conta espiritual também, eu estou aprendendo. Um grande abraço a todo mundo, boa semana e feliz Dia das Mães. E para os papais também, que o dia vai ser mãe, com certeza. Um abraço a todos. A diferença do tamanho da figura. Esse rapaz que trouxe essa mensagem para nós é o Rodolfo Gadia. É um prazer muito grande sempre receber ele aqui para falar para a gente. E essa noite nós temos um agradecimento para fazer para você, Rodolfo, em homenagear as mães, a mulher, que não é mãe também, e sem deixar de lado a figura também do pai, né? Isso é muito importante. É a
família, a família. Nosso agradecimento, Rodolfo. E um lembrete para vocês que as nossas colegas continuam com o nosso Bazar das Mães. Pode dar. Quem estiver interessado em fazer uma compra, levar uma lembrancinha, dê um chego lá. E nós agradecemos aos nossos mentores amigos, a Jesus e ao nosso Pai Maior por esses instantes. Nós vamos agora passar para o nosso trabalho de passe e a Fabiana vai fazer a nossa prece final. Tenha uma boa noite, meus irmãos. E vamos, nesse instante, pensando em Jesus, nossa Divina Mestre, naquela que foi a sua mãe, Maria, que todos nós, quando oramos, sentimos essa força tão grande, sentimos que não estamos sozinhos. Por isso, nesta noite, que a Mãe Santíssima possa nos envolver no seu manto de proteção, na sua luz de amor, rogando sempre por nós, para que o Cristo ilumine os nossos passos, o nosso caminho, que faça de todos nós aqui reunidos instrumentos do alto. Amado Mestre Jesus, que possamos servir a Ti, meu Pai, lembrando quem somos, essa essência divina, o próprio amor. Que saibamos sempre caminhar pela solidariedade, pela fraternidade, e doarmos os nossos melhores sentimentos e emoções. E assim, com a oração que nos ensinastes, rogamos pela magnetização das águas que se transformam na medicação necessária ao corpo, ao espírito, que nos prepare para o tratamento do passe, que possa levar aqueles que estão nos lares o passe espiritual, que nesta oração que nos ensinastes, possamos rogar por toda a humanidade, que o Senhor derrame o seu amor e que encontre guarida em cada coração. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos